Boa tarde a todos e a todas. A deputada Raquel, que está presidindo a mesa deste seminário, já havia passado a palavra para mim antes de sair para dar uma entrevista. Eu sou Hilário Marques, estou presidindo o INESP, que é o Instituto de Estudos e Pesquisa para o Desenvolvimento do Ceará, órgão da Assembleia Legislativa. E, fazendo uso da palavra, cumprimentando a mesa, a nossa Cristiane, assessora, chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado, que é representada no seu secretário de Estado, Maurício, nossos deputados estaduais, Camilo Santana, Dedé Teixeira, meu companheiro Abigail, de longas datas, de militância, de dirigente, né, e uma grande referência no debate da educação, cuja sua militância está vinculada a todas essas conquistas que o país vem obtendo nesta última década. Ao companheiro Anísio Melo, presidente do Sindicato APEOC, meus cumprimentos a todos os professores, querida deputada Raquel Marques. Quero cumprimentá-la também, parabenizando pela iniciativa que nos trouxe ao INESP a ideia de elaboração de um ciclo de debate. Ela que já é da Comissão de Educação, já presidiu a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, preside a Comissão de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior da Assembleia, vice-presidente da comissão, e tem todo um histórico, uma ligação com o debate, ao mesmo tempo talvez a mais destacada interlocução entre o parlamento, o governo e a categoria do magistério, nas suas lutas, nas suas reivindicações. Então, quero parabenizar a deputada Raquel pela iniciativa, né, e o INESP tem por dever a parceria em eventos como esse. E, ao mesmo tempo, parabenizar o Sindicato APEOC, que, além de dedicar significativamente e qualitativamente o seu tempo nas lutas do encaminhamento das reivindicações da categoria, e com isso tem obtido, a partir da abertura, a partir da sensibilidade, fortes conquistas junto ao governo do Estado, né? Aliás, eu diria, o Natal dos professores chegou antes este ano, né? Últimos encontros de entendimento do governo do Estado com a categoria atendeu significativamente as suas reivindicações. Além do Sindicato APEOC ter essa dedicação, tem em sua pauta a preocupação com o debate aprofundado da questão da educação enquanto setor estratégico para um projeto de país, para um projeto de nação. Queria saudar aqui o Onésimo, com certeza está representando o senador José Pimentel, também outro grande interlocutor da temática da educação no Senado Federal, né? E aproveito também para convidar para a mesa o deputado federal, companheiro líder José Guimarães. Mas, para não ficar apenas na apresentação, além de dizer que esta é uma preocupação do INESP, fazer o debate, propiciar o debate. Inclusive, recentemente tivemos a alegria de lançar um livro do professor Helder sobre gestão democrática da educação dos sistemas. Está aqui. O livro está sendo encaminhado pelo INESP para todas as escolas, para as suas bibliotecas, certo? E quem se interessar pode requerer ao INESP distribuição gratuita, portanto não pode ser assim. Quem se interessar, procura que a gente fornece o livro. Mas eu queria dizer, meus companheiros,
companheiros e minhas companheiras, para não ficar apenas só na apresentação do INESP e nas saudações, dizer que esse debate não é apenas um debate da educação. É um debate estratégico de projeto de nação. Nós estamos vivendo profundas transformações, algumas eu diria, de natureza revolucionária neste país, em todos os segmentos e destacadamente na educação. E isso não pode ser feito pelo viés burocrático ou meramente da análise científica de especialistas da educação. É importante que tenha os cientistas da educação, é importante que tenha as teses, mas esse debate tem que ser feito com paixão. E mais do que isso, no meu modo de ver, tem que ser feito também sob o prisma ideológico. Não se pode desvincular um debate sobre o projeto de nação no setor estratégico da educação, se não for com paixão ou, claramente, também com uma posição ideológica transformadora. Esse debate é um debate que perpassa por meio de vários outros debates que estão acontecendo. A discussão sobre denúncias da Petrobras, que alguma tem a procedência ou não, é uma grande empresa que faz grandes negócios, mas eu tenho certeza para dizer aqui para vocês que a discussão de Passatina é falsa. A discussão de Passatina foi um negócio, e essa é uma discussão de controles de conta, não é uma discussão de escândalo. E por que transformaram isso num escândalo? Porque o Brasil optou para encaminhar as riquezas do pré-sal, que nos transformou no país de maior reserva petrolífera do mundo, encaminhou para o plano de partilha e não de concessão. E isso tem um debate econômico mundial, de interesses de multinacionais, porque a opção foi o modelo de partilha. Portanto, o Brasil não abriu mão de ser dono do petróleo, e nesse modelo de partilha, a Petrobras obrigatoriamente participará com 30% em qualquer sociedade na exploração do pré-sal. Não era esse o modelo que queriam, era o modelo da concessão. Paga-se no risco qualquer preço e se utiliza a riqueza monstruosa a partir da apropriação privada e deixando a nação a ver navios. E por que eu falo esse debate aqui? Porque esse debate é da educação, porque é a única possibilidade de alcançarmos o sonho de 10% do PIB investido na educação. Tinha que ter fundos, e o fundo foi decidido, mantendo o modelo de partilha, através dos royalties, 75% para a educação. Esse é um debate da educação que tem a ver não só com a melhoria salarial dos professores, que é uma luta permanente, porque é a luta de melhoria das condições de vida, mas também é um debate que nós temos que nos preocupar e quem forma os professores. Qual a política de formação do magistério que nós temos hoje? No estado do Ceará ou no país? Nós queremos professores bem remunerados, mas nós queremos professores muito qualificados. Nós queremos as escolas bem estruturadas, mas nós queremos que a escola, para além de instruir, de ensinar,
ela cumpra o seu papel civilizatório e não esteja refém dos conflitos da crise urbana, que muitas vezes chega na escola e a escola passa a ser seu refém. Nós queremos que a escola para além dos seus muros, cumpra também uma função civilizatória na preparação dessa nação de futuro. Por isso, meus companheiros, eu não posso me alongar, né? Mas esse é um debate de paixão e de ideologia também. Muito obrigado, parabéns, deputada Raquel, parabéns, companheiro Anísio, muito obrigado.